Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira, 13 de agosto, já está começando. E na edição de hoje você confere os detalhes do novo decreto que amplia o horário de funcionamento do comércio e serviços em Cachoeira do Sul durante a pandemia. E você vai ver também: atividades da Semana da Pátria 2020 em Cachoeira do Sul são canceladas para evitar aglomerações. Ampliação da coleta automatizada de lixo. 150 novos coletores vão ser instalados na semana que vem. Rio Grande do Sul conquista reconhecimento como zona livre de aftosa sem vacinação. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Lisiane Omerich relata a sua experiência após o diagnóstico de coronavírus. E ainda, para quem tem problemas respiratórios ou para quem pratica exercícios físicos, como diminuir o sofrimento ao usar a máscara. Um especialista traz dicas importantes. Enquanto acompanha o NT Sul, envie a sua mensagem para a gente com uma informação, com um recado, com a sua opinião. Como você lida com o uso da máscara? Tem dificuldade? Conte para a gente. O número do WhatsApp é o 51997697129. Claro, não esqueça de informar o seu nome e também certinho o nome da sua cidade. Vai participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul notificou ontem mais 8 casos de coronavírus na cidade. Os pacientes são 6 homens e 2 mulheres com idades entre 30 e 83 anos. Uma das mulheres é uma profissional da saúde. Também foram informados na nota de ontem mais 27 casos suspeitos e 23 foram descartados. E a profissional da saúde que teve o caso confirmado nesta nota informativa já é considerada recuperada. Entre os casos descartados estão 2 pacientes de 73 e 83 anos que faleceram nos últimos dias. Cachoeira do Sul tem agora 288 casos confirmados e 106 suspeitos. 934 tiveram o diagnóstico para coronavírus descartado e 176 pacientes estão recuperados. O número de óbitos no município permanece em 3. Já foi descartado coronavírus para os 2 pacientes que faleceram com suspeita de coronavírus. E faleceu na noite de ontem, no Hospital Centenário, em São Leopoldo, a técnica em enfermagem cachoeirense Dorothy Bolanger, vítima de Covid-19. Ela tinha 66 anos e trabalhava na Casa de Saúde há 9 anos. Dorothy deixa os filhos, Aline e Daniel, e o neto, João Pedro. O prefeito Sérgio Gnatti decidiu ampliar o tempo permitido para funcionamento do comércio e serviços em Cachoeira do Sul. A mudança foi editada em decreto ontem e segue a tendência de maior autonomia de gestão da pandemia do novo coronavírus pelos prefeitos municipais, autorizada pelo governo de Eduardo Leite. Publicado hoje, um novo decreto amplia o tempo de funcionamento para atividades econômicas em Cachoeira do Sul. Padarias, restaurantes, lancherias, pizzarias e similares, que antes tinham como limite de atendimento 22 horas, agora podem operar até às 23. Da mesma forma, foram contemplados o comércio em geral, que pode, a partir de hoje, operar até às 19 horas. Academias e centros de treinamentos podem receber alunos até às 21 horas. A prestação de serviço está liberada para atuar até às 20 horas. As concessões chegam na esteira de uma mudança percebida em todo o estado, embora diariamente também se perceba o agravamento da crise sanitária, com aumento considerável de casos e esgotamento do sistema de saúde nos grandes centros. Cachoeira integra as exceções, fundamento utilizado pelo prefeito Sérgio Gnatti para se respaldar frente a essa nova medida. A cidade tem hoje 289 casos confirmados de Covid-19 e 3 óbitos. As mudanças impostas pelo Decreto 073 de 2020 determinam que restaurantes, lancherias, trailers, carros-lanches, padarias, lanchonetes, sorveterias e pizzarias podem operar das 7 às 23 horas, sendo este o horário limite para a saída dos clientes e para vendas via teleentrega e pegue e leve. As lojas de conveniência nos postos de combustíveis poderão funcionar das 7 às 20 horas. O comércio em geral está autorizado a operar das 8 às 19 horas e as atividades de prestação de serviços das 8 às 20 horas também. As academias de ginástica e centros de treinamento podem operar até às 21 horas. Gente, a Secretaria Municipal de Educação cancelou as atividades da Semana da Pátria 2020 em Cachoeira do Sul. O martelo foi batido a partir da confirmação do Exército
de que não vai participar e nem sediar atividades que gerem aglomeração, seguindo diretrizes do Ministério da Defesa. A suspensão das limitadas atividades da Semana da Pátria 2020 em função da pandemia foi confirmada pelo coordenador da atividade pela Secretaria Municipal de Educação, professor Érico Teixeira. Ontem à tarde, ele recebeu o comunicado do comando do 13º Grupo de Artilharia de Campanha de Cachoeira do Sul, oficiando à Secretaria Municipal de Educação que a unidade militar não participará de nenhuma atividade em função da pandemia. Os eventos programados seriam realizados no GAC. Sexta-feira, o Diário Oficial da União publicou diretriz do Ministério da Defesa orientando as Forças Armadas a não participar este ano das comemorações para não promover aglomerações, visto que essas atividades envolvem em todo o país milhares de pessoas. 2020 é o ano cancelado, né? Bom, e o que você achou do cancelamento também dessa semana importante, da Semana da Pátria em Cachoeira do Sul, e o que vai certamente se repetir, né, Brasil afora, nos diferentes municípios, né, do nosso país. Você acha que é uma decisão acertada? Haveria condições para ter os desfiles, as movimentações, as celebrações da Semana da Pátria? Mande a sua mensagem para a gente também. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco aqui de interatividade. A gente quer ouvir você, queremos a sua opinião sobre os fatos do dia, sobre as diferentes situações, né, do nosso dia a dia. Para participar é bem simples, você pode mandar uma mensagem através do WhatsApp, do seu celular, para o número 51997697129. Se você preferir, tem a nossa transmissão ao vivo lá no Facebook e você pode comentar a nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Já já tem o nosso bloco de interatividade, estou aqui esperando o seu recadinho. A Ubra Campus Cachoeira do Sul retomou os atendimentos no serviço de atendimento jurídico de forma presencial. Os atendimentos são destinados a pessoas de baixa renda e acontecem na sede da universidade. O SAG é um serviço prestado pelos acadêmicos do curso de Direito da Ubra com a supervisão dos professores. Os atendimentos são realizados nas terças e quartas, das 2 às 5 da tarde. A Universidade Federal de Santa Maria definiu o calendário deste ano e confirmou que todas as atividades letivas do segundo semestre vão ser desenvolvidas de forma remota. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Em função da pandemia do novo coronavírus e da impossibilidade das atividades presenciais, a Universidade Federal de Santa Maria definiu a realização das atividades de forma remota. A UFSM regulamentou o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, o RED. Diferentemente do primeiro semestre, que ainda está em andamento e em que a adesão ao RED não era obrigatória, no segundo semestre esse será o regime único de atividades para todos os cursos. Conforme o documento aprovado, caberá a cada colegiado definir quais disciplinas serão ofertadas para garantir a continuidade do processo de ensino. Segundo o texto, o fechamento parcial do primeiro semestre deve ocorrer em 4 de outubro. O semestre seguinte terá início no dia 19 do mesmo mês e deverá terminar em fevereiro de 2021. Não há previsão de retorno das aulas de forma presencial. As orientações aprovadas valem para todos os níveis de ensino, médio e técnico, graduação e pós-graduação. As aulas que precisarem ser recuperadas, principalmente as práticas, serão realizadas no período suplementar. Para que esse calendário comece, é preciso primeiro que o Comitê de Biossegurança da Universidade aprove o retorno presencial, ou seja, isso ocorrerá apenas no momento em que a pandemia estiver sob controle. A previsão é de que essa suplementação comece em março de 2021 e deverá durar 15 semanas. Se essa possibilidade se confirmar, as aulas do primeiro semestre de 2021 começariam apenas em junho. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social de Cachoeira do Sul está com 5 oportunidades de emprego nesta quinta-feira. Uma vaga para marceneiro com experiência em MDF e madeira. Vaga para tecelã em máquina industrial, também com experiência. Vaga para eletricista, para auxiliar de indústria com experiência em indústrias de alimentação e uma oportunidade para padeiro. Esta vaga exige experiência e o trabalho é em meio turno.
Não é permitido comparecer na agência sem o agendamento telefônico por causa das medidas de distanciamento controlado. O telefone para contato é o 51-3723-5414. A agência FGTAScine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. E olha só, Cachoeira do Sul vai ampliar a coleta automatizada de lixo com novos containers. A previsão é que a instalação dos 150 coletores comece na semana que vem. O prefeito Sérgio Gnatti assinou um aditivo de contrato com a empresa Conesul Soluções Ambientais para a disponibilização de mais 150 containers para a Cachoeira do Sul, aumentando as ruas atendidas através do sistema automatizado de resíduos sólidos, na semana passada. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexander Radiski, o contrato de 1 ano com a Conesul venceu dia 31 de julho e agora foi renovado por mais 1 ano. A empresa nos solicitou uns dias para a organização desse material, né? E a gente pretende agora no início de setembro já essas caixas já estarem na via pública já para a coleta dos resíduos. 2 novos funcionários serão contratados. Um deve trabalhar de motorista e outro será ajudante. Quanto à retirada da mão de obra dos garis, que trabalham na coleta manual, o secretário comenta. A coleta mecanizada também tem importante trabalho, que é a higienização dos próprios containers, conserto dos pedais, da borracha de vedação, a própria pintura, lubrificação. Então, de repente pode até diminuir alguma mão de obra, mas é muito importante também o trabalho dessas pessoas nos containers. No centro, segundo a prefeitura, os containers são esvaziados diariamente e nos bairros, de 2 em 2 dias. Com a instalação destes 150, Cachoeira do Sul vai ter um total de 500 containers. Cada unidade custa R$ 378,45. Antigamente, quando o município contratava apenas 100, o valor era de R$ 649,95 por container. O objetivo é contratar mais unidades. Assim, a gente estima que entre 50 e poucos por cento da nossa coleta ele vai ficar mecanizada, com container, né? E depois, sim, futuramente, né, se ampliar para 100% de repente de uma coleta mecanizada, né, que é uma coleta desenvolvida, diminui esse trabalho da mão de obra desgastante, que tem todo aquele desgaste físico do gari, daquele processo em que o gari pula no caminhão, pula para o chão, isso dá muito desgaste de joelho, de tornozelo, de bacia. Então, o próprio Ministério da Saúde recomenda o tratamento e revezamento desses garis, porque o desgaste é muito severo. Bom, e a gente sabe que, mesmo com todos os cuidados, todos nós estamos expostos ao coronavírus e podemos pegar a doença a qualquer instante. A psicóloga Lisiane Omerich foi uma das vítimas da Covid-19 e vai relatar para a gente como foi a experiência dela, desde os primeiros sintomas até a questão do estado emocional que ela vivenciou. Este relato está dividido em 2 partes e você confere a primeira delas a partir de agora. Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para dividir com vocês uma experiência que eu tive, porque eu peguei o Covid. Apesar de fazer todo o protocolo de higiene, o distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, não adiantou pelo jeito. E não é uma experiência muito agradável. Num sábado, eu me acordei de manhã com sintomas gripais. Eu tinha dor de garganta, eu estava com o nariz entupido, eu estava com aquele congestionamento nasal que a gente tem quando está gripada, um pouco de dor no corpo, um pouco de dor de cabeça, né? A gente sabe hoje que todos os sintomas, até um resfriado leve, até um desconforto abdominal, isso pode ser sintomas de Covid. Então, o que eu fiz? Como era sábado e era domingo, eu não poderia ligar para o Departamento de Vigilância Sanitária, o DVS, que é o órgão aqui na nossa cidade responsável pelo controle e orientação da Covid.
fiz o isolamento necessário em casa por minha conta. Então no sábado e no domingo os sintomas continuaram e eu fiquei então de isolamento social. Na segunda-feira eu liguei então para o DVS, conversei com a pessoa que me atendeu, uma enfermeira. E a enfermeira então me disse que eu ficasse em casa, continuasse o isolamento social, que na parte da tarde o médico, que tem uma equipe de médicos responsáveis, né, para atender todas as pessoas com suspeita ou com Covid, que o médico então iria me ligar. Este isolamento social, né, que eu fiz foi o isolamento de não sair realmente para a rua, ficar exatamente de quarentena. Aí quando foi na segunda-feira à tarde, o médico me ligou, conversou comigo, expliquei para ele tudo aquilo que eu estava sentindo, né? Aí ele disse assim, não, Lisiane, tu vai ter que ficar então de quarentena, eu vou te dar um atestado para 14 dias, tu vai ficar aí em casa e nós vamos fazer então o teste para Covid. Uma coisa muito importante que ele me disse, não toma nada que não seja medicação natural, aquela que a gente toma para gripe. Eu tomei um remédio, um antigripal, normal, um antigripal. Eu tinha muita dor nas costas e dor de cabeça. E esse sintoma me acompanhou os 14 dias praticamente. Isso foi o que mais estranho eu tinha, né? Uma dor constante que não melhorava com nenhum tipo de analgésico. Então tomei um relaxante muscular e mais fiz o uso assim, da bombinha que eu normalmente uso porque eu tenho bronquite asmática. Não tive febre, não tive falta de ar neste primeiro momento. Só aquele desconforto, assim, muita dor no corpo, um calafrio que parece um calafrio de febre, mas sem ter febre, né? Aí na terça-feira, o pessoal veio, foi na minha casa, eu fiz o PCR, que é o teste de ouro, né? O teste mais completo que tem para ver se eu estou com o vírus ativo no meu corpo. É aquele que é um cotonete grande, então ele vai em cada narina e na garganta, né? Vai para o laboratório central em Porto Alegre, que é lá que é feita a análise, e em 5 dias então vem o resultado pra gente. Enquanto não viesse o resultado, o doutor me orientou que eu fizesse o isolamento social, que eu mantivesse então o isolamento social que eu estava fazendo. Uma coisa eu posso dizer para vocês, mesmo que a gente fique em casa, que a gente opte por ficar em casa em um determinado momento, tu saber que tu precisa ficar em casa, que tu não pode sair, é bem desconfortável. À medida que os dias foram passando, os sintomas foram diminuindo. Na medida que os sintomas gripais diminuíam, a dor de cabeça e a dor nas costas aumentavam. Uma dor nas costas muito forte na lombar, a gente não consegue ficar de pé, não consegue deitar, não consegue sentar. E uma dor de cabeça intensa, aquela dor de enxaqueca mesmo, que não adianta tu tomar nada porque não passa. Já estava me acostumando a estar com dor. Na sexta-feira veio o resultado do exame e deu então positivo para Covid. O médico me ligou, me deu as orientações, né? Mais uma vez ele reiterou que eu não tomasse nenhum tipo de medicamento, que só os medicamentos naturais, analgésicos, anti-inflamatórios, essas coisas, o antigripal, que eu fizesse o isolamento e que todos os dias alguém iria me ligar para ver como é que eu estava evoluindo. Evoluí muito bem, né? Fui evoluindo bem, assim, não tive falta de ar, não tive febre. Nesse meio tempo, meu marido e minha mãe também fizeram uma testagem, deu negativo. Meus colegas de trabalho também fizeram testagem, deu negativo. Não tive paciente nenhum que apresentasse sintomas que eu pudesse ter passado para alguém. Então, na sexta-feira, eu ganhei alta. Depois que passaram os 14 dias, ele me ligou, me deu alta. Eu fui na US4, lá no antigo Centro Social Urbano, buscar a minha alta, porque isso também é muito importante, porque também faz parte das estatísticas da pessoa que teve Covid e foi curada, né? Então peguei a minha alta, né? Feliz da vida, segunda eu ia voltar a trabalhar, vida tranquila, vida que segue. Mas não foi tão tranquilo assim, não é? O quadro Dia de Terapia é tipicamente exibido aqui no NT Sul na quinta-feira, mas a segunda parte desse relato da Lisiane você vai conferir já na edição de amanhã. Então fique ligado aqui na TV Novo Tempo. Então, para você que está nos acompanhando aqui no NT Sul hoje, a primeira parte desse relato da Lisiane, contando um pouquinho como foi o período de 14 dias, né, em que ela ficou isolada em casa, de quarentena por conta da confirmação da Covid-19. Mas
quando ela teve alta, né, e parecia que estava tudo certo. Enfim, você vai saber amanhã no relato dela o que aconteceu. Bom, e antes de ir para o nosso intervalo, a gente vai conferir aqui algumas das mensagens que os nossos telespectadores estão enviando para a gente pelo WhatsApp. Se você ainda não tem o nosso número, não salvou ainda no seu telefone, então aproveite o momento, pegue aí o seu telefone, salve agora mesmo o número para você sempre interagir com a gente aqui. 519-9769-7129, está na tela. Você pode interagir através desse número quando a gente está ao vivo aqui no NT Sul, pode falar com a gente, com a nossa produção ao longo de todo o dia. Bom, se você preferir, pode falar com a gente também pelo Facebook, é só acessar facebook.com/TV Cachoeira e comentar a nossa transmissão ao vivo que está rolando por lá. Quem manda mensagem pra gente aqui no nosso Facebook é a Cristiana Rodrigues. Ela diz aqui o seguinte, falando sobre o novo decreto do prefeito Sérgio Gnatti, não é? Regrando os serviços na cidade, por que não fazem exercício em casa? Eu acho que a academia tinha que fechar e ela acredita aqui que não tem necessidade, diz a Cristiana. A Juliana Martins manda mensagem pra gente aqui. A Ilza Lopes, a Isabel Machado, ano cancelado para todas as atividades que tem aglomeração. Sendo assim, vamos cancelar também as eleições e tinha que fechar tudo no fim de semana, diz aqui a Isabel. Obrigado, Isabel, pela sua mensagem e pela sua opinião. O Alencar também mandando mensagem pra gente. Dani Bandeira, bom dia, queria homenagear meu filho João Pedro, que está fazendo aniversário hoje, os pais Sérgio, a mãe Daniela, aqui da Granjinha, Barro Vermelho, e a filha Letícia, que estava de aniversário ontem também. Portanto, parabéns aí ao João Pedro, parabéns para a Letícia, um abraço de toda a família e da equipe aqui da TV Novo Tempo, do NT Sul também, né? Como eu destaco sempre, data de aniversário, a gente precisa celebrar, né? Se não é com todo mundo que a gente gosta juntos, né, reunidos para celebrar, que seja à distância, mas é uma data que não pode passar em branco, né? Parabéns aí, portanto, para o João Pedro e também para Letícia. O Alex Pinheiro passa por aqui, a Noeli Nascimento diz aqui o seguinte, muito importante conhecer os sintomas do corona. Obrigado, Noeli. Relato aí que a Lisiane acabou de fazer no quadro Dia de Terapia, né? E a Covid-19 que tem sintomas bastante variados, né? Então é importante que a população realmente fique atenta nesse sentido. Vamos para a tela, ver mais mensagens aqui do nosso WhatsApp. O Adriano manda mensagem pra gente. Precisam distribuir containers nas vilas também, diz aqui o Adriano. Obrigado, Adriano, pela sua mensagem. É uma boa reivindicação, né? A gente tem mais nas regiões centrais, mas o número ainda poderia ser maior, né? Talvez uma distribuição um pouquinho melhor. Obrigado aí pelo seu recado e opinião. A Adélia, de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, tenho dificuldade de usar máscara, sinto dor nos pulmões e falta de ar, relata aqui a Adélia. Adélia, fique de olho aqui no NT Sul, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista falando sobre isso. Tomara que a gente consiga te ajudar um pouquinho com algumas dicas, viu? A Solange Bataioli, de Cachoeira do Sul. Quanto ao uso da máscara, atrapalha a minha visão, porque embaça as lentes dos óculos de grau. Obrigado, Solange, pelo relato. Esse aí é um relato também recorrente de quem precisa fazer o uso do óculos, né? Tem várias dicas aí e tal para que o óculos não embace, mas na prática, né, no dia a dia, é uma dificuldade bastante grande que as pessoas enfrentam. A Bia Saldanha também manda recado pra gente. Eu não estranhei em usar máscara, porque já uso há anos, trabalho com couro e por conta da fumaça e do cheiro do pirógrafo me protejo. Conta aqui a Bia Saldanha, que tem uma foto, vamos verificar a foto que a Bia manda pra gente. Olha aí, está a Bia trabalhando, né, fazendo seus trabalhos em couro. Obrigado, Bia, grande abraço para você, bom trabalho, obrigado pelo seu relato sobre isso, né? Para quem já tem o hábito de usar a máscara, já fica mais fácil, né? A seguir, Rio Grande do Sul conquista reconhecimento como zona livre de aftosa sem vacinação. E ainda, para quem tem problemas respiratórios ou para quem pratica exercícios físicos, como diminuir o sofrimento ao usar a máscara. Um especialista traz dicas importantes. O intervalo é bem rápido, fique com a gente. O Telejornal NT Sul já está de volta ao vivo. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Quero destacar que daqui a pouquinho já tem mais um bloco de interatividade. Estamos aqui sempre aguardando o seu recadinho. Mande sua mensagem nas redes sociais. Nosso WhatsApp 51997697129 aí na tela para você salvar o número. No facebook.com/TV Cachoeira. Bom, a gente fala do clima agora e olha, parece que a previsão de que a chuva iria durar até hoje, até amanhã, mudou, viu?
A chuva continua, mas as temperaturas devem subir um pouco nos próximos dias. Vamos ver agora os detalhes. Quinta-feira em Cachoeira do Sul tem muitas nuvens, podem ocorrer pancadas de chuva, mas apenas isoladamente. Há possibilidade de aberturas de sol. Temperatura mínima 10 graus, máxima 15. Sexta-feira segue a tendência da semana com tempo nublado, previsão de pancadas isoladas e uma pequena possibilidade de aberturas de sol à tarde. Temperatura mínima 14 graus e máxima 20. Sábado, que até agora tinha previsão de sol, agora os prognósticos apontam chuva pela manhã e sol entre nuvens à tarde em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 14 graus e máxima 20. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Muitas nuvens permanecem sobre o estado gaúcho nesta quinta-feira e com isso o tempo permanece instável ao longo do dia. Há possibilidade de chuva passageira na maioria das regiões ao longo do dia. De acordo com a Metsul Meteorologia, pontos do noroeste e do norte podem ter breves aberturas de sol. A temperatura se eleva na comparação com a quarta-feira, mas o frio permanece. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 17 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, a máxima é de 19. No norte do estado, em Passo Fundo, 18. Em Santa Maria, na região central, 17. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 19 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 15 graus. O Rio Grande do Sul foi reconhecido nacionalmente como zona livre de aftosa sem vacinação. A partir de setembro, quando a mudança entra em vigor, o estado pode alcançar 70% dos mercados mundiais disponíveis. O reconhecimento à instrução normativa de zona livre de vacinação contra a febre aftosa foi assinada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na terça-feira. Esta foi uma conquista histórica para a pecuária do Rio Grande do Sul, segundo o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Luiz Covatti Filho. A partir deste reconhecimento do Ministério, a Secretaria comunica a mudança para a Organização Mundial de Saúde Animal, que concede a certificação da evolução do status sanitário, abrindo portas para mercados não acessados pelos criadores gaúchos. É desse aval que depende a abertura de novos mercados. E ele não sai antes de maio de 2021, quando está programada a assembleia da entidade. Com esse certificado internacional, nós vamos conseguir acessar mercados muito exigentes, como Estados Unidos, México, Canadá, Japão, Coreia do Sul e até a China, que hoje a gente só exporta carne sem osso. Através disso, nós vamos também ter uma valorização da proteína animal produzida aqui no nosso estado. Por consequência, o produtor também vai ter uma valorização do seu produto e também isso vai atrair novos investimentos. Por quê? Porque as plantas frigoríficas que nós temos hoje no Rio Grande do Sul vão ampliar seu abate, vão fazer investimentos de ampliação dessas estruturas e a gente vai ter um aumento muito grande e significativo nas nossas exportações. É importantíssimo salientar que nós também vamos cada vez mais redobrar o cuidado com a defesa agropecuária gaúcha. O documento também reconhece como área livre de vacinação os estados do Acre, Paraná, Rondônia e regiões do Amazonas e de Mato Grosso. Uma informação importante, não é, para o Brasil, especialmente aqui para o Rio Grande do Sul, uma vitória de toda essa cadeia produtiva, não é, da pecuária gaúcha. Bom, tem mais mensagens chegando aqui de quem está acompanhando a gente, participando pelas redes sociais. Você que quer participar também, é só mandar a sua mensagem para o nosso número do WhatsApp, 51997697129. Não esqueça de informar o seu nome e também a sua cidade. Deixa eu destacar aqui para você também o seguinte, além da nossa transmissão ao vivo no Facebook, a gente tem a transmissão ao vivo também no YouTube. Então, se você prefere como rede de vídeos, né, o YouTube, você pode assistir ao vivo, pode mandar a sua mensagem por lá, depois pode acompanhar todas as reportagens também publicadas no YouTube. Basta você pesquisar TV Cachoeira aí no canal no YouTube, tá bem? Vamos aqui para a tela, vamos ver as mensagens que estão chegando pelo nosso WhatsApp. A Carol Moraes, aqui de Cachoeira do Sul,
No bairro Noêmia, rua Ana Francisca Rodrigues, a patrola arrumou a estrada, mas veja como ficou depois da chuva. A Carol manda foto pra gente aí, né? Virou um barro só depois que a patrola passou. É um problema, né, nessa época de inverno. Às vezes demora até que a prefeitura faça a manutenção, aí quando a manutenção vem a chuva, né, e a estrada termina, ou a rua termina ficando quase pior do que estava antes, né? Obrigado, Carol, pela foto aí, por relatar a situação. A Amanda Rossi manda mensagem pra gente aqui, a Amanda também é de Cachoeira. Gosto muito de assistir as notícias de Cachoeira do Sul na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado, Amanda. Grande abraço para você aí, uma boa tarde. Tem mais mensagens? A Ellen Vidal também interagindo com a gente. Uso óculos e não me adaptei com nenhum modelo de máscara. É uma situação difícil. Obrigado, Ellen. Daqui a pouquinho já tem entrevista, né, falando disso aqui. A gente vai tentar trazer algumas dicas para quem usa máscara, para quem tem alguma dificuldade com respiração, especialmente. Ainda não nos adaptamos muito bem, né, como sociedade ao uso da máscara, mas ela é um item importante. A Nazinha, de Fortaleza, no Ceará. O lixo não deveria ser colocado no container em sacolas plásticas, do modo que vi na reportagem. Os garis precisam tocar no lixo depositado no lado de fora para recolher. Obrigado, Nazinha, pela sua observação. Aliás, ontem nós exibimos aqui uma reportagem falando sobre o apelo dos garis, não é? Aqui de Cachoeira do Sul. Inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente lançou uma campanha para que as pessoas acondicionem o lixo de maneira adequada, né? Não deixem ali jogado, identifiquem do que se trata, se é vidro, se não é vidro, se é algum material que tem risco de contaminação, justamente para o cuidado da saúde com os garis, não é? E isso que a Nazinha observa aqui, muita gente coloca do lado de fora ali o lixo, né? Não coloca dentro do container, porque espera que alguém vai recolher, mas é um problema realmente. Obrigado aí pela observação. A Escola Municipal de Educação Infantil Manuel Carvalho Portela completou 94 anos de existência e nem a chuvarada de ontem impediu a comemoração. Mesmo com o distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus e a suspensão das aulas presenciais, a direção da Escola Municipal Manuel Carvalho Portela, aqui de Cachoeira do Sul, não deixou de celebrar os 94 anos de atuação no município. A festa foi em forma de carreata, com mais de 50 veículos que enfrentaram o mau tempo da quarta-feira para cantar o Parabéns a Você para o educandário. A escola do bairro Oliveira atende 280 alunos da educação infantil. A diretora, Giana Teixeira, registrou a festa e encaminhou a produção do NT Sul. E aí está feito o registro dos 94 anos da Manuel Carvalho Portela. Muito bacana, né, ver essa movimentação da comunidade escolar. Parabéns à Escola Portela, né, que certamente faz diferença na vida de tantas crianças, já fez na vida de tantos adultos hoje que devem lembrar com carinho o tempo da escola, né, que celebra aí os seus 94 anos. Você, quem sabe, passou por essa escola? Lembra de alguma história interessante? Conta pra gente, mande aí nas nossas redes sociais. E você que frequenta outra escola, como é que tem sido aí? Tem celebrado também aniversário da escola? Como é que está a mobilização agora durante esse período de pandemia? Conte pra gente nas redes sociais. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade e a gente quer contar aqui também. Gente, a Câmara dos Deputados liberou um reforço de 12 bilhões de reais para o Programa de Apoio às Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O saldo vai estar disponível nas instituições bancárias no dia 15 de agosto. O Programa de Apoio às Empresas de Pequeno Porte é o responsável pelo destravamento do crédito para as micro e pequenas empresas brasileiras durante o período de pandemia do novo coronavírus. É que essas empresas vêm encontrando dificuldades para solicitar o financiamento aos bancos desde o início da quarentena. Por isso, o programa viu seu orçamento inicial de quase 16 bilhões de reais expirar em menos de um mês. Cerca de 218 mil empresas, segundo os dados do Ministério da Economia, foram beneficiadas com o programa. O Rio Grande do Sul registrou o segundo maior número de contratos de financiamento no país, atrás apenas de São Paulo. Sicredi e Banrisul estão na lista de bancos que oferecem o financiamento. Só a Sicredi fechou 6.700 contratos no estado, movimentando com isso 275 milhões de reais. A nível de país,
O Sicredi já está com 14 mil operações e representa 720 milhões de reais aportado nos seus associados. O dinheiro dessa segunda abertura do Pronamp vem do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que buscava financiar salários, mas teve baixa adesão. A linha de crédito é direcionada para as microempresas que têm até 360 mil de faturamento anual e empresas de pequeno porte, que contam com um faturamento de até R$ 4.800.000 por ano. Para ter o crédito concedido, é necessário estar em dia com as declarações enviadas à Receita Federal. O cliente tomador hoje toma essa taxa de juros de Selic mais 1,25, que é baixíssimo ao ano. Ele tem 36 meses para pagar, 8 de carência, então é uma linha subsidiada, uma linha diferenciada justamente para atender as empresas no momento difícil. Taxa baixa, prazo mais longo e ainda uma carência de 8 meses. O limite será de 30% do faturamento de 2019. Para empresas criadas em menos de um ano, o valor poderá ser de 50% do capital social, ou de 30% da média de faturamento mensal, o que for mais vantajoso. E atenção, empresas que aderirem não podem demitir seus funcionários no período de 2 meses. E a gente fala agora de um possível problema para a economia brasileira. A China detectou a presença do vírus da Covid-19, do coronavírus, em amostras de frango congelado brasileiro. A informação vem de um anúncio do governo chinês feito ontem. A contaminação do frango pode provocar uma nova queda das exportações para a China. Autoridades chinesas anunciaram nesta quinta-feira que detectaram o vírus da Covid-19 em um controle de rotina de frango importado do Brasil. A prefeitura da cidade de Shenzhen informou que o SARS-CoV-2 estava presente em amostras coletadas na terça-feira de asas de frango congeladas brasileiras. As autoridades informaram que submeteram imediatamente a exames de diagnóstico as pessoas que tiveram contato com os produtos contaminados, assim como os parentes delas, e todos os testes apresentaram resultado negativo. A contaminação do frango pode provocar uma nova queda das exportações para a China. Em fevereiro de 2018, Pequim passou a aplicar por 5 anos tarifas antidumping ao frango brasileiro, que vão de 17,8% a 32,4%. O Brasil era o principal fornecedor de frango para a China, mas nos últimos anos perdeu parte do mercado para a Argentina, Chile e Tailândia. Nesse ano, o medo de contaminação pelo novo coronavírus fez com que muitas pessoas com problemas respiratórios não procurassem por ajuda médica. E além disso, para essas pessoas, o uso obrigatório da máscara se torna mais uma dificuldade. Outra situação complicada é a de quem pratica atividade física. Como conciliar pacificamente o uso da máscara nas condições e também situações em que o aparelho respiratório é mais exigido? Você sabia que o nosso nariz precisa de cuidados especiais? A repórter Lena Caetano está chegando agora com respostas a essas e outras dúvidas. Pois é, Daniel, estamos em pleno inverno, época em que habitualmente os hospitais registram mais internações com relação a doenças respiratórias, as pessoas sofrem mais em função do rigor do clima e estamos em tempos de pandemia também, uma situação diferente, adversa. Vamos comentar sobre isso. Nosso convidado do momento é o otorrinolaringologista, Dr. Alexandre Colombini, fala conosco diretamente de São Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, a gente agradece a disponibilidade aí, parar um pouquinho as consultas aí para poder nos atender. Começo lhe perguntando, estamos realmente em pleno inverno, aqui no sul principalmente em períodos mais rigorosos, habitualmente mais internações, mais casos de doenças respiratórias, só que esse ano, pelo menos alguns hospitais não registraram tantas internações com doenças respiratórias. Atribui-se a isso o medo das pessoas em função da Covid, que as pessoas mesmo doentes, algumas não procuram recurso. Isso se confirma?
de uma maneira clássica, né, nessa época do ano, a gente vive o inverno e sim aumenta muito o número das doenças respiratórias. O que a gente tem observado no pronto-socorro, primeiro é o que você falou, as pessoas estão com receio de ir ao hospital, então são sintomas mais leves ou sintomas que elas já conhecem, elas evitam ir. E segundo, quando as pessoas estão indo ao hospital, os sintomas das doenças são muito parecidas de um resfriado, de uma gripe, com o sintoma do coronavírus, do Covid. E nesse caso, a classificação, né, o código que a gente coloca da doença, acaba sendo o código de uma síndrome gripal ou do coronavírus. E pode dar uma diferença na estatística aí dos dados. Há uma teoria que circula entre leigos, na verdade, é que em função da pandemia, a gente também está se cuidando mais, lavando mais as mãos, a questão de infecção, de transmissibilidade também reduziu em função até da questão de novos hábitos de higiene, né? Perfeito. A gente é um povo que tem o hábito de tomar muito banho, mas nunca teve o hábito de lavar muito bem as mãos. A gente sabe que pelas mãos, mucosa, olho, nariz, boca, acaba acontecendo bastante a transmissão das doenças. Outra coisa, o contato íntimo, de você abraçar, de beijar, de encostar em outra pessoa, e realmente o uso da máscara, que acaba sendo uma barreira física para a transmissão dessas partículas onde estão os vírus e as bactérias. Então acaba ocorrendo, sem dúvida nenhuma, uma diminuição da incidência das doenças. Bom, neste momento, tanto eu quanto o doutor Alexandre estamos sem máscara. Isso porque eu estou sozinha aqui no estúdio, ele está sozinho lá no consultório dele, mas quem nos assiste, muita gente está com máscara. A máscara virou adereço obrigatório em função da pandemia. Doutor Alexandre, eu pergunto, de que maneira o uso da máscara, a gente sabe que é para beneficiar, que é para proteger e tudo mais, mas com relação ao nariz, esse órgão tão sensível, muita gente está sofrendo, está penando com o uso da máscara. Exato, gente. Infelizmente, a rinite alérgica é uma doença muito prevalente na nossa população. E a máscara, ela acaba realmente irritando essa mucosa e dando crises de congestão nasal, coriza, prurido, espirro, ou seja, ataca a rinite do pessoal. Então, o que a gente pode fazer para tentar amenizar isso, sendo que tem que usar máscara, gente? A máscara é muito importante. Então, a gente dá preferência para máscaras feitas com tecido de 100% algodão. O ideal é que essa máscara tenha uma troca de 2 em 2 horas e evite, né, você tem que limpar, lavar essa máscara e evite usar produtos químicos como amaciante ou cândida para fazer a higiene dessa máscara. Lava com água e sabão neutro, deixa secar e aí você volta a usar essa máscara. Só esses cuidados já vão ajudar bastante em relação à higiene e à rinite alérgica. Pessoal que sofre de asma também, tem pessoas que têm uma certa restrição, a dificuldade de respirar, muita máscara também, o pessoal reclama da máscara, mas também tem que observar a questão do tecido, né? O tipo de tecido, o tipo de máscara que está usando. Exato, a gente tem que pensar que existe uma relação entre asma e rinite, então 30% dos pacientes que têm rinite alérgica vão ter asma e 70% dos pacientes que têm asma vão ter rinite alérgica. Então, no fundo, a via aérea é uma coisa só, então essas doenças elas estão interligadas. Então, o que serve de estímulo para uma crise de rinite alérgica, se for no asmático, também vai servir de estímulo para uma crise de asma, de bronquite. Então, os cuidados são importantes. Muitos atletas seguramente nos assistem neste momento. E a pergunta que eu lhe faço é com relação a usar máscara durante a atividade física. A gente sabe que é difícil puxar a respiração, exige mais do organismo e tudo mais, né? Mas tem-se que fazer, tem que usar, não tem como ficar sem em muitos lugares, enfim. E aí como é que fica essa relação, como é que fica o aparelho respiratório com o uso de máscara no momento em que ele é mais exigido? Exato, a gente tem que primeiro considerar que tipo de atividade física que esse atleta está fazendo. Uma atividade que ele está fazendo ao ar livre, é num ambiente fechado, ele tem um distanciamento social ou não, para a gente conseguir estabelecer se é o momento adequado de tirar a máscara ou não para fazer essa atividade física. Acho que isso é o mais importante a ser considerado. Depois, tentar, de uma maneira adaptativa, e usar a máscara. Existem atletas de alta performance que, inclusive, treinam com máscara, que diminuem a entrada de ar, forçam exatamente o seu pulmão a trabalhar mais, para não, numa situação da prática do esporte, que eles estão sem a máscara, ter um melhor desempenho. Então, o uso da máscara não é totalmente ruim para o atleta. É que realmente, para quem é um atleta de final de semana e quem não é um atleta profissional, é um momento de adaptação e é um momento difícil de usar mesmo. Mas tem que usar, gente. Existe também uma outra
eu chamo de teoria leiga, porque agora vamos saber se é verdade ou não, de que a pessoa, enquanto usa máscara, ela está respirando o próprio ar, e mesmo, né, com a atividade física, força mais isso e tudo mais, isso de alguma maneira é prejudicial? Dependendo do tecido que você está usando, realmente naquela hora que a máscara está tampando o seu nariz e a boca, pode acontecer uma maior retenção de CO2 no momento. Não que isso vai prejudicar, mas talvez necessite, se você estiver numa atividade de alta performance ou que você está demandando naquele momento de mais oxigênio, que talvez você aumente sua frequência respiratória. Por isso que o ideal é que as pessoas façam atividades de uma maneira gradativa e adaptativa à máscara. Então, uma coisa é você estar respirando sem nenhuma barreira e outra coisa é você estar respirando com aquele tecido. Então, você faça um treino de adaptação para o teu organismo conseguir acompanhar esse ritmo que você está tendo. Doutor Alexandre, é inquestionável que o uso da máscara, e esse é o objetivo dela, é servir como filtro, né? A gente está vivenciando um grande período com o uso da máscara, quase que se adaptando, o organismo se adapta. Esse filtro, a ausência desse filtro, a partir do momento, breve momento, se Deus quiser que a gente vai parar de usar a máscara, a ausência desse filtro pode causar alguma consequência? A gente poderá sentir falta desse filtro? Eu acho que a gente vai ter, na verdade, uma grande mudança cultural. A gente sempre olhou para os países do Oriente, né, Japão, China, e eles sempre usaram máscara com resfriados, com gripes e tudo mais. Então, talvez a gente possa ter uma mudança cultural de quando tiver a vacina e a gente puder voltar para uma vida mais próxima do normal, no momento que você está resfriado, com uma gripe, com uma rinite, com uma sinusite ou com algum quadro respiratório, você possa sentir falta dessa máscara como uma defesa para você e de quem está próximo. A gente poderá ficar mais sensível a certas doenças, a determinadas doenças, a partir do momento que a gente puder se liberar da máscara? A partir do momento que você deixa de ter contato com algumas doenças, você pode diminuir a produção de anticorpos e a defesa. Então, se a gente observar as crianças que não estão indo para a escola, diminuiu muito aquele surto de infecções que as crianças têm no primeiro, segundo, terceiro ano de vida escolar. Por quê? Porque ela passa a ter contato com outros vírus, com outras bactérias que elas não tinham no ambiente domiciliar e, com isso, elas ficam doentes. Então, pode existir, sim, esse período de adaptação onde o organismo deixou de ter contato com alguns vírus e pode ter uma perda de imunidade nesse sentido. Mas eu não acho que vai ser nada prejudicial ou que vai impactar tanto assim na vida das pessoas. Existem cuidados com o nariz? O que eu falo para todos os meus pacientes, assim, primeira coisa, a gente não precisa cutucar o nariz e nem limpar o nariz com nenhum instrumento, por exemplo, como haste flexível, com algodão. Isso não existe, não é para fazer. O principal cuidado que todo mundo pode fazer em casa, desde o bebezinho até o vovô, é a higiene nasal com soro fisiológico. Então, você pode comprar uma garrafa de soro fisiológico, pegar uma seringa, pegar um conta-gotas, ou comprar os dispositivos que já vêm prontos no mercado, com spray nasal, de puff, e fazer a higiene do nariz com soro fisiológico. Quanto mais limpo o teu nariz ficar com soro fisiológico, menos contato com poluição, com alérgenos, com vírus, com bactérias você vai ter e menos doença você vai desenvolver. Então, quanto mais limpo o teu nariz ficar, mais saudável você vai ser. Com relação ao nariz ainda, muitas pessoas têm excesso de pelo, muito pelo no nariz, e algumas pessoas retiram esses pelos, se sentem incomodadas, outras por questão de higiene, porque se sentem melhor, enfim. Isso é benéfico ou é prejudicial, ou pode ser prejudicial? O pelo na entrada do nariz, ele acaba funcionando como uma barreira mecânica. O que eu recomendo para os meus pacientes que têm um excesso de pelo é fazer ou aparar, mais por uma questão estética, mas também não remover todo o pelo, porque se o pelo está lá é porque realmente ele tem uma função, ele tem um propósito, então obviamente que ninguém vai ficar feio, então só apara o excesso de pelo, mas dentro do nariz não remova todo o pelo. Doutor, para a gente finalizar, nós estamos, mais uma vez, e é inevitável que nesse período a gente sempre fale pandemia faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia e impactou em todos os setores. Doutor, aí no setor onde o senhor atua, em São Paulo, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, de que maneira, o que mudou mais drasticamente com os pacientes, enfim, o que o senhor pode nos dizer com relação a isso? A pandemia ela afetou todos os setores
e, sem dúvida nenhuma, a saúde também foi um setor muito afetado. Quando a gente fala de saúde, a gente tem alguns universos. A gente tem o setor privado, a gente tem o SUS, a gente tem o consultório, onde são consultas eletivas, a gente tem um pronto atendimento, onde a gente está lidando com doentes mais graves, emergência. Então, esse foi o momento onde o pronto-socorro, o pronto atendimento teve uma maior demanda. No começo da pandemia, o consultório particular, ele teve uma queda porque as pessoas estavam com receio de procurar um serviço médico por um problema, às vezes, de rotina, que não era tão grave. O que a gente observou é que, às vezes, as pessoas que tinham doenças que necessitavam de cuidado, uma dor no peito que um infarto, ou um paciente que tinha um tumor, um câncer, às vezes retardaram o início do tratamento, e isso acabou, infelizmente, prejudicando muito a saúde dessas pessoas. Então, se pudesse deixar uma mensagem, você precisa procurar um médico, você está com uma coisa que não é o normal, não é o teu habitual, não é aquela dor no ombro que você tem há 6 meses e que você nunca foi ver. Eu estou com uma dor no peito, eu estou com um caroço diferente que apareceu no meu pescoço, eu estou com alguma coisa que não é o habitual, procure sim um serviço de saúde para poder fazer o diagnóstico e o tratamento adequado. Doutor Alexandre, a gente quer agradecer muito a sua participação, a disponibilidade aí em nos atender, em dedicar aí um pouco dos seus conhecimentos aí aos nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigada por sua atenção. É um enorme prazer, eu fico à disposição. Quem precisar, tem meu contato, tem redes sociais, @Dr. Alexandre Colombini. É um prazer poder ajudar todo mundo. Ok, obrigado por sua participação mais uma vez. Daniel, eu volto contigo. Obrigado, Lena, pelas informações, pelas dicas tão importantes, né, para o cuidado da nossa saúde. Bom, é hora de mais recadinhos aqui da nossa audiência, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, portanto, vamos de imediato aqui para a nossa telinha ver as mensagens que chegam através do nosso WhatsApp. A Marlene manda mensagem para a gente. Para a lente do óculos não embaçar, basta colocar uma gota de detergente em cada e limpar com papel. Não coloca água que resolve, diz aqui a Marlene, dando dicas. Valeu, Marlene, grande abraço para você aí, boa quinta-feira. Quem mais? A Maura Diniz também mandando um recado para a gente. Concordo com o cancelamento das atividades da Semana da Pátria. Sou contra o retorno das aulas. Nossas crianças não podem correr risco. Obrigado, Maura. Um abraço para você. Eu já volto aqui para a tela. Quem também falou sobre isso foi a Isabel Marques de Freitas. Ela, inclusive, mandou uma hashtag aqui, né? Escolas fechadas, vidas preservadas. Muitos pais, né, que têm essa mesma opinião. É um assunto que gera divergência, né? Algumas pessoas acham que as aulas deveriam voltar, mas muitas pessoas, talvez a maioria, né, achando que as escolas devem permanecer fechadas por enquanto. Vamos adiante aqui. A Juliana Martins manda um abraço para os meus filhos, Ronei Barreto e Ronald Barreto. Tem foto, inclusive, que a Juliana manda pra gente aí. Olha aí que figuras. Grande abraço para eles. É a foto da Juliana Martins e os seus filhos aí na telinha aqui da TV Novo Tempo. Quem mais? Tem mais mensagens. A Ana Rita também mandando mensagem. Hoje a minha sobrinha Angelina está de aniversário. Vamos ver aqui a foto da Angelina que a Ana Rita manda pra gente, fazendo fazendo mais um aniversário, mais um ano de vida, e a gente manda parabéns também, nosso desejo de muitas felicidades. Vamos adiante aqui, o Arley Souza também comentando. Olha como ficou a rua onde moro depois que a Corsã mexeu. Já procurei a Secretaria de Obras, agora estou esperando a boa vontade deles. Vamos ver aqui a foto que o Arley encaminha pra gente sobre a mexida da Corsã na frente da casa. Olha aí, a Corsã mexeu, né? A terra foi solta aí, virou uma coisa, né? Uma bagunça na frente da casa aí do Arley. Alô, Corsã, tem que resolver, né? Secretaria de Obras também ficar atenta aí a este caso. Fernando Loreto, aqui de Cachoeira do Sul, iluminação pública na Ferreira está um horror. Tem lâmpada que não liga, lâmpada que fica piscando e outras que ficam o dia inteiro ligadas. Ninguém está fazendo manutenção, diz aqui o Fernando Loreto. Obrigado, Fernando, pela sua mensagem. Aliás, iluminação pública, né? Foi um assunto que mexeu bastante com a sociedade este ano, muitas pessoas reclamando. Talvez tenha sido um dos pontos que mais tenha ficado a desejar, não é, aqui no município de Cachoeira do Sul, embora, não é, algumas manutenções importantes também, algumas ruas do centro já passaram a contar com a iluminação de LED, mas nos bairros especialmente, regiões um pouquinho mais afastadas do centro, muitos problemas, né? Obrigado a você que mandou a sua mensagem pra gente aqui hoje. O NT Sul desta quinta-feira vai ficando por aqui. As reportagens de hoje, outros conteúdos você encontra no nosso site novotempo.com/NTSul. Amanhã a gente volta ao meio-dia com mais notícias de Cachoeira do Sul e também do estado gaúcho. Uma ótima tarde para você, até lá. Tchau!